Olá, tudo bem? Turma do segundo ano, aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula do terceiro bimestre. Na aula anterior, nós conhecemos um pouquinho sobre as possibilidades que nós temos de utilizar as linhas na arte. Vimos que alguns artistas trabalhavam com bastante linhas em suas composições. E eu pedi para que vocês fizessem uma atividade na qual vocês iam fazer um desenho abstrato, explorando diversos tipos de linha, certo? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses artistas que nós citamos na aula anterior. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse artista aqui, o Joan Miró, e um pouquinho sobre o seu trabalho também. Vou falar um pouquinho sobre o artista para vocês conhecerem um pouquinho da história dele. O Joan Miró, ele nasceu na Espanha e ele trabalhou durante muito tempo por lá, em suas pinturas. E aí, pessoal, depois de ter pintado muitos e muitos anos, chegou um momento da vida dele que ele começou a ter um interesse especial com linhas e pontos para produzir os seus trabalhos. Então, ele pensava em imagens que são surrealistas, são imagens que não são reais, mas que trazem alguns elementos da realidade, e ele criava suas composições dessa forma. Então, lá no finalzinho da carreira dele, o Joan Miró, ele estava trabalhando quase que somente com linhas, pontos e cores, certo? E se a gente for dar uma olhadinha no trabalho dele, a gente vai observar muitas obras que levam esses elementos que a gente falou. Essa imagem aqui é lá do acervo do Museu do Joan Miró, que fica lá na Espanha. Ó, quando a professora fala que o artista, ele trabalhava de uma maneira lá no início da carreira dele, olha como ele pintava figuras humanas, rostos, e aí lá no final da carreira dele, ele mostra outros tipos de trabalhos, né? Como esse que está aí na nossa apostila, e que a gente pode dar uma olhadinha, tá bom? Eu vou abrir uma apostila de vocês lá na página 6, e aí vocês vão conseguir visualizar essa obra do Joan Miró chamada Cifras e Constelações Apaixonadas por uma Mulher. Gente, olha que nome legal, né? Cifras e Constelações Apaixonadas por uma Mulher. Quando a gente olha essa obra, a gente enxerga na hora muitos elementos interessantes, certo? A gente vai ver lá estrelas, olhos e uma diversidade de linhas e pontos que vão se entrelaçando no meio desse trabalho. Mas, gente, se eu perguntar para vocês se esse trabalho ele tem uma forma real, ele representa, por exemplo, uma figura humana ou um animal, a gente não consegue dizer, porque ele é abstrato de alguma maneira, né? Essas linhas, elas criam formas diferentes, formas orgânicas, e isso é muito interessante. Então vejam bem que o artista que trabalhava de uma maneira lá no início, como a gente viu naquela pintura, com um retrato, e aí depois ele vai e ele começa a trabalhar simplesmente com cores e linhas, ó, linhas curvas. Aqui uma linha que forma uma estrela, um asterisco. Aqui também, ó, esse asterisco é uma característica bem grande do trabalho do Miró. Linha, pequenos campos de cor. É muito legal, gente, o trabalho
esse artista. E aí, agora que a gente conhece um pouquinho do trabalho dele, a gente vai ver que ele não trabalhava somente com pinturas, ele também fazia esculturas. E essas esculturas também eram esculturas abstratas, certo? Que também falavam sobre linhas e pontos, ó. Olha lá, aqui a gente vê um grande ponto na tela. Aqui também uma linha que parece formar uma lua, uma linha fechada. O Juan Miró gostava muito de pintar murais também, então ele fazia muitos murais, muitas paredes eram pintadas por ele, assim como esculturas como essa que a gente está vendo. E aí, nessa aula que nós vamos ter hoje, eu gostaria que vocês explorassem um pouquinho do trabalho do artista Juan Miró. Lá na nossa apostila, na página 8, nós temos uma atividade bem bacana para vocês fazerem. Quem tem a apostila, vai lá, que é a seguinte. Agora que você já conhece vários tipos de linha, que nós já exploramos as linhas lá na aula passada, a gente vai poder criar dentro desse espaço imagens abstratas também, ligando as linhas aos pontos. Lembrem, pessoal, que as linhas, elas podem ser de diversas formas. E as linhas, elas também podem nos passar emoções. Então, quando eu crio uma linha forte, significa que eu tenho mais força, que eu estou querendo deixar aquilo mais nítido. Quando eu faço uma linha fraquinha, mais delicada, quando a gente olha, a gente percebe uma calma. Quando eu faço uma linha muito rabiscada, pode ser que seja uma linha mais nervosa, eu estou demonstrando mais nervosismo. Então, as linhas, elas também são capazes de nos mostrar emoções. E esses artistas, eles também utilizavam esse recurso nas suas pinturas. Além do Juan Miró, a gente tem também o Kandinsky, que também é um artista muito interessante. E ele trabalhava nas suas pinturas as linhas fechadas, diferente do nosso amigo Juan Miró. Mas dele nós vamos falar melhor na aula que vem. Na aula de hoje, eu gostaria que vocês pensassem principalmente nessa pintura que está lá na nossa apostila, da obra do Miró, que a gente viu aqui, certo? E eu quero que vocês desenvolvam uma releitura dessa obra. Gente, vamos pensar que o trabalho do Juan Miró tinha algumas características que são únicas. O uso das linhas, o uso das cores puras, o azul, o vermelho, o preto, o amarelo, o verde. Então, ele utilizava essas cores e esses elementos para criar os seus trabalhos. Eu quero que vocês façam uma releitura dessa obra que está lá na apostila de vocês, na página 6. Essa obra, Cifras e Constelações Apaixonadas por uma Mulher. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar uma folha de papel. Se vocês tiverem tinta, vocês podem trabalhar com a tinta. Se vocês não tiverem tinta, vamos trabalhar com o material que nós temos. E aí vocês vão observar essa pintura e vocês vão trabalhar em cima dela, se inspirando nela. Prof, eu preciso copiar essa pintura? Não, eu vou fazer uma releitura. Eu vou colocar a minha linguagem, o meu olhar, inspirado naquela obra que eu estou observando. Então, o que eu preciso utilizar? Alguns elementos característicos, como, por exemplo, os asteriscos, as cores. Eu quero que vocês utilizem as cores do Juan Miró e produzam uma composição, então, inspirada nessa obra. Professora Rafaela,
Então a professora vai deixar a obra no final do vídeo para que vocês possam visualizar. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho melhor sobre esse artista hoje, sobre o Joan Miró. E a proposta da atividade de hoje de vocês é essa. Eu quero que vocês produzam uma releitura da obra Constelações Apaixonadas por uma Mulher. Lembrando que agora a gente já está craque, né, em produzir linhas, porque nós já criamos vários tipos de linhas na aula anterior, então a gente pode usar dessas linhas que a gente aprendeu, que a gente explorou, também nessa releitura. Um grande beijo a todos e até a próxima aula!